Bom dia, pessoal. Então vamos mais um vídeo, né? Isso é primeira parte de Galeria de Águas Pluviais. Isso é um tema que está sendo muito solicitado. Então eu resolvi fazer esse vídeo, né? Antes de tudo, eu quero mostrar a vocês o livro CPO, né? Esse livro ajuda muito a quem vai fazer orçamento. Todas essas informações aqui é necessária para quem vai fazer para quem vai fazer um orçamento, né? Então, é tudo necessário. E eu queria apresentar para vocês esse livro. Esse livro aqui tem muitas planilhas. Nessas planilhas diz como você pode fazer um bom orçamento. Todo o meu material, sempre eu tiro dele, né? E faço bons orçamentos com ele, né? Isso também vai ajudar você, né, na hora de fazer seu orçamento. Você vai fazer um orçamento bem mais completo. Então é muito importante ter um livro desse para que você possa... É um livro consultor ele, para que você possa fazer um bom orçamento, né? Então, aqui a gente vai encontrar ele na Livraria Jardim, aqui no Recife, né? Vai encontrar ele na Livraria Jardim 292, né? Boa Vista, aqui no Recife. Também encontra no site do Amazon. Também a gente vai encontrar ele no site do próprio livro. E tem a loja já, em que ele também já está atuando. Depois eu vou trazer para cá o endereço da loja, né? Uma loja virtual. E ele também está na Rua da na Livraria Imperatriz, Shopping Recife. Ele também se encontra lá, né? Eu quero pedir a vocês que deixem o like, né? Queria pedir a vocês também que se inscrevessem no canal, para que a gente pudesse continuar fazendo esses vídeos, né? Se inscrevesse no canal e também dissesse alguma coisa. Por exemplo, se gostou do vídeo, se não gostou, entendeu? Dissesse alguma coisa para que eu possa cada dia fazer vídeos melhores, né? Tem um comentáriozinho abaixo, aí você bota gostei, não entendi isso, e eu vou tentar explicar para você, né, com mais detalhes, né? Então, aqui, primeira parte de Galeria de Águas Pluviais. Tá aqui o tubo, né? Esse tubo é de concreto, existe ele em concreto armado e concreto simples, né? Aqui embaixo eu falo. Existem dois tipos, o concreto armado e o concreto simples, né? Então, este tubo é usado para galerias de águas pluviais, água de chuva, né? Aquela canaleta. Aquela galeria. Antes de tudo, eu queria dizer a vocês para não botar lixo nas galerias. Entope e essas águas dão retorno durante as chuvas. Dá retorno e muitas vezes destrói os móveis de pessoas que não têm condição de comprar outros, que já foi sacrificado comprar o primeiro. Então eu peço a vocês, não coloquem lixo nas galerias. Então esse tubo é usado em galeria de águas pluviais, chuva, né? Esse aqui, ó, ele é usado para chuva. Então aqui, ó, eu tenho internamente nele eu tenho a medida certa, que aqui é 60, mas tem 70, 80, 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,50 m, né? Tem ele em todas as dimensões. Então, daqui até aqui é exatamente essas medidas aqui, 60, 70, 80, depende do tubo. Eu botei aqui 60 somente para chamar a atenção, mas pode ser 70 internamente, pode ser 80, né? E ele tem 1 metro de comprimento, esse tem 1 metro de comprimento, mas existe o tubo de até 1,50 m. Quando vai ser colocado, a gente muitas vezes fazia galeria
nas calçadas, nos passeios, né? E esse tubo a gente botava no passeio, mas atrapalhava muito, porque tem no passeio, agora estão fazendo mais pelo meio da rua, né? Por quê? Porque tem árvore na calçada, né? Tem árvore, tem poste de iluminação, né? Um bocado de coisa que prejudica, né? A gente não tem mais condições de passar na calçada com ele. Então a gente passa no meio da rua. Se eu passasse com essa galeria na calçada, então o aterro aqui em cima, né? Esse aterro aqui em cima seria no mínimo de 0,25 metros, né? Veja aqui. Seria de, no mínimo do aterro para esse tubo, para cobrir esse tubo aqui. Seria de 0,25 metros, né? E passando no meio da rua, então 0,60. Essa altura aqui seria 0,60, né? Daqui até aqui a bolsa superior do tubo, né? Aqui na bolsa, ó, isso é a bolsa do tubo. Então, na parte superior, ela tinha que ter 60 centímetros, no mínimo. Entendeu? Se você passa com um tubo armado, aí é outra história. Aí a gente pode passar com menos de 60, né? Mas o ideal seria com mais de 60, né? Você passa com um tubo comum, aí você bota geralmente 60 centímetros. Se não puder passar com 60, então você bota o tubo armado. E mesmo assim, se com 60 não vai dar certo, né? Isso vai de acordo com o cálculo. Quem vai dizer é o projetista, né? Que vai dizer, né? É o engenheiro que vai dizer. Mas se não der, então teria que botar um concreto em cima do tubo para proteger o tubo, né? Geralmente a gente fazia muito isso. Quando estava muito a conta pela receita, a gente botava o tubo e depois botava uma quantidade de concreto, a gente chamava na época envelopamento do tubo. Então a gente fazia um envelopamento do tubo para que esse tubo pudesse suportar, né, o peso. Então aqui eu estou descrevendo mais ou menos o tubo, né? E vamos aqui. Ele tem vários tamanhos, 40, 50, 60, 70, 80, 1 metro, né? Segundo o engenheiro Aldísio Gugel, o tamanho do tubo, o tamanho do poço é determinado pelo tamanho do tubo. Um exemplo, se outra coisa que eu queria dizer a vocês é a declividade do tubo, né? De uma caixa para outra, há uma declividade, entendeu? Para que a água siga o rumo dela, né? Saia da caixa 1 e vá para a caixa 2. Então, nesse tubo aqui, ele tem uma declividadezinha para a próxima caixa. É de 0,2%. É a declividade mínima, né? A declividade mínima de uma caixa para outra, né? É de 0,2%. Né? Então, aqui eu tenho o tubo de 60, né? O poço, uma caixa dessa, ou o poço, né? Pode ser chamado, se for na calçada, ela chama-se caixa, né? E que tem uma tampa em cima, uma tampa de concreto, acho que vocês já viram muito. E se for no meio da rua, é um poço, né? Mas o poço não deixa de ser uma caixa, né? É apenas um diferente, né? Um do outro, mas é uma caixa. É a mesma coisa de uma caixa, né? Então, tanto faz dizer poço ou caixa. A caixa geralmente passa mais nas calçadas e o poço passa no meio da rua. É aquele redondo que passa no meio da rua. A gente vai passando no meio da rua e vê aquele diâmetro, né? Redondo assim, aquela
a tampa, né? Aquela tampa redonda. Quando vocês... geralmente o poço, ele tem o timbre da prefeitura, né? Então, vamos lá. Tubo de 60, então, o poço, a caixa, será de 1 por 1. Um assim, por um assim, né? Será uma caixa que a gente tá vendo ela, então seria assim, ó, a caixa, tá certo? Seria 1 por 1 para cá, né? Então, o tubo de 70 seria 1,20, com a caixa de 1,20, né? O tubo de 80, 1,20 por 1,20 também. Tubo de 90, o poço será de 1,5 por 1,5, né? Ó, 1,5 por 1,5 aqui, ó. Então, seria 1,5 por 1,5. E quanto à declividade, né? A declividade, a gente é conforme o tubo, né? Então, essa caixa pode ser mais profunda e essa tendo menos profundidade, né? Quando bota aqui, às vezes o tubo vem para cá. Então, essa caixa teria que descer um pouco mais, entendeu? Então, a profundidade é feita através da declividade, né? Porque a caixa aqui, né? Tem uma caixa aqui. E a profundidade vai ser de acordo com o tubo. O tubo desce mais, a caixa não pode ser desse tamanho, ela tem que ter ser um pouquinho maior. Então, a profundidade do tubo, a profundidade da caixa será de acordo com a declividade do tubo. Então, vamos lá, né? 90 seria de 1,5 por 1,5. De 1 metro seria de 1,5 por 1,5 também, né? E de 1,10 m seria de 1,5 por 1,5. E o tubo de 1,20 m seria 1,80 por 1,80 a caixa, né? Teria essa dimensão. E a profundidade é de acordo com o tubo. O quanto vai descer esse tubo. Então, o tubo de 1,50 m, o poço será de 2,20 m por 2,20 m. Então, aqui eu tenho, os tubos podem ser de concreto armado ou concreto simples. Vamos para aqui, observação. Se a tubulação passa na calçada, que foi aquilo que eu disse a você, a cobertura será de 25. Foi aqui que eu disse a você, né? E se ela passa no meio da rua, usar a cobertura mínima de 60. Então, isso aqui eu já tinha explicado a vocês, né? Distância entre caixas ou poços, em média. E isso depende muito do projeto, né? Da pessoa que está projetando. Normalmente ficará assim. Mais ou menos, né? Ficará assim. Se o tubo for de 60, a distância entre as caixas será de 25 metros. Ou seja, se esse tubo aqui fosse de 60, né? Essa distância das caixas seria de 25 metros. Pode ser de 25 metros, entendeu? Se a tubulação é 70, então a distância dessas duas caixas, né? Se a tubulação for de 70, será de 30. Então, a distância daqui para a próxima caixa seria 30 metros, né? Se for de 80, a mesma coisa. A distância entre as duas caixas, né, seria de 40 metros. Então, essa distância daqui para cá seria de 40 metros. Se for de 1 metro, né? Se o tubo for de 1 metro, esse tubo aqui for de 1 metro, então a distância será de 45, né? De 45, não pode ultrapassar isso. Não pode ultrapassar isso, né? Então, e se for menor,
se for menor, pela situação do projeto, porque tudo vai estar em projeto, é de acordo com o projeto. Mas aqui a gente tem uma noção, né, que a gente fazia muito drenagem nas ruas, e a gente respeitava muito isso aqui, né? Respeitava muito essa tabelinha aqui. Se for de 1,10 m, a distância entre as caixas seria de 50, né? Porque 1,10 m o tubo é muito grande. Se for de 1,20 m, mais ou menos 55. E se for de 1,50 m o tubo, então seria de 60, né? 60 metros. Então, essa distância daqui para cá seria 60 metros. E esse tubo aqui seria de 1,50 m. Então, eu quero explicar isso para vocês, para que fique bem claro e que vocês possam fazer um bom trabalho, né? Estou terminando aqui, né? Não tem mais nada para explicar. Se vocês precisarem de alguma informação, né? Faça o comentário, né? E que Deus ilumine e abençoe vocês. E até a próxima aula. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade, né, à segunda parte de Galeria de Águas Pluviais, né? Essa segunda parte, a gente tem o quê? Essas tabelas. Essas tabelas vão ajudar a gente a fazer parte de transporte de tubo, né? Tanto ele quebrado, muitas vezes a gente arranca uma galeria todinha quebrada, 20, 30 metros de galeria, e tem que fazer o transporte desses tubos. E a gente muitas vezes não tem a espessura do tubo, né? Com a espessura do tubo, a gente multiplicando pela massa específica do concreto armado ou concreto simples, a gente vai ter a carga, né? O peso dos tubos quebrados para transporte. Como também a gente vai construir uma galeria, então a gente vai ter o quê? O peso de cada peça. Cada peça dessa tem um peso. Então, a gente, através desse cálculo, a gente sabe se aquele caminhão pode transportar, vamos dizer, 30 tubos de galeria, né? Os 30 tubos, vamos dizer, aí a gente calcula e vê, porque a gente tanto tem que ver pelo volume, como a gente também tem que ver pelo peso, né? São duas coisas distintas, porque o caminhão pode levar uma carga muito pesada, mas muitas vezes, por os tubos serem muito volumosos, ter muito volume, ele não possa levar, porque também tem a altura máxima que um caminhão pode transportar essa carga. Porque se você botar uma altura muito maior, pode causar um acidente. Então, tem que ver duas coisas no caminhão. Tem que ver o volume e o peso, né? Quanto um caminhão pode levar em peso e quanto um caminhão pode levar em volume, para que a gente possa determinar uma carga. Então, aqui tem como a tabela da FK. Com a tabela da FK, né? FK é uma empresa, né? Com a tabela da FK, que é essa empresa, que ela é quem fabrica esses tubos, tanto de concreto armado como de concreto simples. Aqui essas tabelas dela determinam o quê? O tamanho e peso dos tubos, né? De concreto armado e de concreto simples. Então, uma tabela dessa serve para a gente utilizar na hora que vai fazer o transporte, né? Então, vamos ver. O PS1, né? O tipo, né? Então, diâmetro interno do tubo, 200 milímetros. Aqui, ó. 200 milímetros aqui.
ou 20 centímetros, entendeu? A gente pode dizer 200 milímetros ou 20 centímetros. É o diâmetro interno do tubo, né? Então, a altura desse tubo, 1000 milímetros, ou 1 metro, se preferir. Daqui para cá, tem 1000 milímetros ou 1 metro, né? A espessura da parede, né? A espessura do tubo, né? Então, eu tenho o quê? 30 milímetros, né? 30 milímetros. É o quê? Essa espessurazinha aqui, ó. Da parede aqui, ó. E para que serve isso? Isso aqui serve para você calcular o volume do tubo quebrado. Por exemplo, eu tenho uma galeria que eu arranquei de 30 metros, então com essa informação aqui, né? Essa informação aqui, eu calculo o volume, né? Eu calculo o volume, né? Como posso calcular também o peso, né? Tanto posso calcular o volume, como posso calcular o peso desse tubo. Tanto eu posso calcular uma coisa, como posso calcular a outra, né? Então, essa espessura, se eu multiplicar ela, né, pela massa específica do concreto simples, então eu vou ter o peso do tubo. Eu vou ter o peso desse material que eu vou transportar, o tubo quebrado, né? Então, eu vou ter o peso do tubo quebrado. E também posso ter o volume do tubo quebrado. Eu posso ter o volume e posso ter o peso em quilos. E aqui eu tenho o quê? O peso por tubo, né? Cada tubo desse, no caso de 200 milímetros, então eu vou ter 66 quilos. Ele é bastante pesado, né? Que é de concreto, então ele é bastante pesado. Então, com essas tabelinhas aqui, depois eu posso até mostrar a vocês como calcula, né, tudo isso, fazer um terceiro vídeo que se calcula tudo isso aqui, né, que eu tô mostrando agora a vocês nessas tabelas. Então, a outra tabela seria o quê? O PS2, que é o tubo de concreto armado, o tubo de concreto simples, né? É o tubo de concreto simples, só que esse daqui tem uma altura diferenciada, é 1,50 m. Então, ou 1.500 milímetros. Ele daqui até aqui, o final dele, ele tem 1.500 milímetros ou 1,50, ou então 1,50 metros, né? 1,50 m, né? 1,50 m daqui para cá. Então, aqui a gente tem também o tubo de concreto armado, né? Isso aqui é a mesma coisa. Você tem diâmetro de 300, diâmetro de 400, de 500, de 600, de 800, e aqui também. Só diferencia a altura do tubo. Desse para esse, são todos dois concretos simples, né? Não tem armadura. Concreto simples é aquele que não tem armadura, né? Então, só diferencia eles porque esse tubo aqui é maior e esse tubo aqui é menor. Esse tubo tem 1.500 milímetros e esse tem 1.000 milímetros. Agora, indo para o tubo de concreto armado PA1, né, que é o concreto armado, então, a gente tem a mesma coisa. Qual é a diferença do concreto armado para o PA1, para o PA2? É que aqui eu tenho 1.500 milímetros e aqui eu tenho 1.000 milímetros. Então, cada um deles, o que é que eu faço? Eu tenho espessura do tubo, tudinho. Para que serve essa espessura do tubo?
serve para calcular o volume que vai ser tirado da galeria, o volume de concreto quebrado, né? Seria o concreto quebrado. Então, eu tenho para transportar, tanto para colocar em volume, como eu posso colocar também em quilos, né? Então, temos aqui a primeira e a segunda tabela de concreto armado e a primeira e segunda tabela de concreto simples. Então, terminando aqui, né? E que Deus abençoe e ilumine vocês, né? E até a próxima aula.